Bom, fazer um vídeo para deixar registrado aqui que qual a diferença, né? A diferença de direito à saúde as pessoas têm, mas não é efetivado. Direito à educação as pessoas têm, mas nem todas conseguem efetivar o acesso. O direito ao ir e vir, mas nem todos têm, né? O direito de ir e vir, de transporte, de ter o seu meio de locomoção e também ó, os locais, né, de acesso, né, por dificuldades da pessoa mesmo, ou alguém, ou uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa que não tem o meio de locomoção, né, não se encurta os caminhos e não se dá acesso ao transporte. Está se dificultando cada vez mais. Então a educação, o ir e vir, a saúde não é efetivada. No caso moradia, por que que São Borja conseguiu realizar tantas ocupações, invasões, ocupações e agora a regularização fundiária? Qual a diferença do povo ter conseguido isso, né, e ainda não ter conseguido o acesso total à educação e à saúde? E que não é lógico que tem alguns resultados que o governo de esquerda implementou na educação e na saúde. E as pessoas às vezes acessam até via judicial, né? Vamos separar bem. Há algumas políticas públicas de esquerda, mas ainda não é o suficiente. Em contraponto, a luta de moradia, sobre moradia, a luta da invasão, ocupação, posse, antes era fiel depositário e agora não é mais, agora é escriturado. Isso foi conseguido porque teve luta, teve pessoas sofrendo anos, né, sem água, sem luz, carregando água no carrinho, na cabeça, né, vivendo em meio aos mosquitos, em meio às cobras, como foi aqui, porque teve luta. Então a diferença é essa. Teve luta e teve pessoas que não são doutrinados. Que eu falo, converso todos os dias com o Carlos e a gente conversa com o Max, com a Ali, com as pessoas mais próximas, o que nós conseguimos fazer. Fizemos inclusive o projeto dos postes primeiro, antes de vir a luz, até eu ganhar na justiça. Para ganhar na justiça tinha que ter uma estrutura mostrada para a RGE, para eles poderem ligar esses 4 quarteirão de poste de luz, os transformadores e efetivar. E antes teve a luta pelo número. Sem número não haveria luz e água. Então, eu sou um elo muito importante. Eu sei da minha capacidade. Mas eu sei que antes de mim essas pessoas lutaram aqui e lutaram na Teobaldo Klaus, lutaram na ocupação da Umbu, que na Umbu tem um condomínio que é da brigada e o próprio quartel lá é uma área que foi invadida. Então as pessoas em volta criaram toda aquela infraestrutura. A Vila Goulart, Marrocos, Vila Iberê. Então São Borja é toda invadida pelo povo. Se obrigou a uma desobediência civil legal, porque se viu sem casa, sem destino, sem abrigo. E não é feito políticas públicas pelo governo de direita para a moradia. E o atraso é grande. Então, pessoal, a diferença é a luta. Mobilização, um líder dirigindo, coordenando, pessoas se agrupando e fazendo essa luta.
Ah, é uma desobediência civil legal? Sim, é isso. E é um projeto do povo. Não há uma gerência de ninguém para apoiar. É um projeto particular do povo. E é o povo que fez. É o povo que continua fazendo. Toda a trajetória. Não há um investimento público aqui. Foi tirado carga de terra, feito valo, alugavam para plantar. Quem colocou os postes foi a EGE, mas ela cobra, vai tirar na luz. A prefeitura vai ter lucro. A prefeitura só teve lucro com as invasão e ocupação. Pagam a luz, pagam o IPTU agora. E mesmo assim, aqui está a área rural, quando deveria ser a área urbana. Não tem CEP do meu lado. Então é uma luta que não para. Ele botava veneno até ontem ali na área verde. É uma área verde de preservação e deve ser permanente. Eles têm que fazer uma área de preservação permanente aqui. Tem 3 fontes, uma barragem, 3 capão, a fonte e a barragem, tem os animais, bugio, tem que preservar o meio ambiente. Então a diferença é essa, pessoal. Vocês foram doutrinados para dizer amém para todos. E os que se libertaram, que têm uma desobediência civil legal, eles debateram como nós debatemos na reunião ali. Ameaçaram tirar, a brigada vai vir tirar. E 4 vezes isso. O terreno vão fazer 7 de frente. E através de uma luta, um debate, que eu perguntei, vocês vieram para ajudar? Então vamos lá ver o processo. Eles foram, votaram a posse. Aí o Carlos falou, o terreno 7 de frente, não cabe um carro. Vocês não têm carro, vocês não iam querer um terreno com 7, com 11 no mínimo de frente? Sim, é sobre isso. Tem que fazer esse pessoal pensar. Que eles vêm doutrinar. E o Max falou, vocês gastam muito mais dinheiro lá, seus gabinetes, né? E é verdade. Ele falou de outra forma, mas é verdade. 4 milhões Secretaria da Fazenda, 4 milhões do gabinete do prefeito. 11 milhões para a Câmara. É para quê? Para fazer o jogo deles. E nós, o que é? É o nosso projeto, é o nosso processo. Que foi exemplo agora, é exemplo agora. Um projeto que tem escritura, que ajuda o governo, paga imposto, paga IPTU, paga água, paga luz. Nós somos exemplos, jurisprudência, exemplo de invasão, ocupação e moradia e posse. E tudo no seu tempo, né? Cada um teve um tempo. Que das pessoas, infelizmente, é mais lento, porque eles tornam lento por motivo particular de ganho deles. Eles não querem o pobre com conhecimento se desenvolvendo, né? Voando, sendo criativo. Eles querem preso doutrinado. Então, só não se efetiva a educação da forma que era para ser, com projeto de escolinhas, de projeto de leitura, projeto de habilidades, né, de música, de dança, de todo tipo de atividade lúdicas e integrativa, né, conhecimentos também sobre plantas, sobre orgânicos, sobre suplementação. E isso não é efetivado na educação. Não é efetivado na educação. E a saúde não é efetivada também porque não há uma ligação. Tu tem problema, vai fazer um exame, vamos ver uma técnica integrativa, vamos ver a medida que tu pode se curar com coisas naturais. É tudo processo, dá um analgésico, deixa crescer esse problema, não trata
mente, espírito da pessoa, não trata, não dá capacidade de se desenvolver e gera doença, né? A pessoa não tem, às vezes, nem o dinheiro para pagar o armazém no final do mês, gera uma, uma pressão, uma doença, desenvolve várias patologias pela parte mental. Uma pessoa que não é instruída, não tem educação, ela não vai ter saúde também. E quando esses governos jogam com o lúdico, protocolos de advogados, protocolos da igreja, protocolos de militar, protocolos de festas, pão e circo para o povo, deixam na caverna do dragão, vão dizendo o que tem que fazer, as pessoas só olham televisão, as pessoas não estudam como autodidata, igual a gente, né? Não se libertam. Então, a efetivação das causas sociais é luta. Vai ser luta. Vai ser debate. Vai ser discussões. Vai ser aprendizado. Mas prático. No dia a dia, vivendo a prática. E apostando num líder prático. Agora todo mundo é o Celso Rigo. Está terminando com São Borja. O que eu quero com o Grêmio? O que o Grêmio vai me ajudar? Não ajuda em nada. Nunca vai elevar um jogador de São Borja. O Celso Rigo não sabe fazer projeto, ele sabe atravessar. Ele atravessou o Zé Alcino, não gastou nada com o Zé e só repassava o dinheiro do Fábio Koff. Não sabe contratar quem saiba fazer futebol. Vive de aparência. Quem produz é o trabalhador. Trabalhador que produz. Então é o trabalhador que tem que se libertar. Tem que fazer o jogo na moita, tipo, ser ardiloso, mais político que os políticos, mas saber quem está apontando o caminho certo. O caminho certo é quem sabe entrar nas lutas e não fazer a guerra, mas fazer eles fazerem as coisas necessárias. Então, enquanto a gente tiver doutrinado, eles estão cercados de advogados. E todos os líderes estão mandando nos partidos, fazendo só o jogo político. Eles doutrinam em grupos aí, até os grupos que debatem lá, eles estão só falando sobre o problema. E nós precisamos construir soluções. Observar o problema, identificar é uma coisa, mas tem que partir para a solução. Nós não podemos viver só da parte teórica e debatendo de fora, porque eles constroem nos camarins lá dentro, de manhã, de tarde e de noite. E vocês pegam o resultado maquiado todos os dias na Rádio Cultura, na Fronteira FM, em todas as rádios. São Borja é a cidade mais atrasada que existe em matéria de progresso pessoal. Deixam as pessoas doutrinadas até se aposentar. Aí as pessoas sobrevivem com aposentadoria, às vezes comprando inúmeros remédios. E não é essa a vida, gente. A vida é mais plena. Nós temos que nos desenvolver desde criança, ir para a praticidade, ir para o talento, ir para desenvolver as habilidades, criatividades. Claro, ao mesmo tempo ter um trabalho, um propósito no trabalho.
mas os dois gerarem propósito, a criatividade e o protocolo do trabalho gerarem uma criatividade de tu dar o resultado saúde, educação e desobediência civil legal. Fazer peitar os governos, peitar os partidos, peitar os líderes. Então agora o CADOA votou a favor do Eduardo Leite contra os professores e vem dizer, ó, trouxe verba para o CRAS do centro e 250 rancho. 250 rancho não dá para nada. E as pessoas precisam se libertar de estar pegando rancho também, a fazer todos serem independentes de ranchos. E mudar no voto na próxima eleição. Pode ser até o CADOA, mas ele tem que mudar a mentalidade dele. Inclusive o Boca. O prefeito hoje ele poderia mudar a mentalidade dele. Eu soube que ele teve uma ocupação lá. Mas nós temos que ter um diálogo. Vocês podem ajudar o governo, o prefeito pode ajudar a fazer escolinha ali. Destina um professor para ajudar a ensinar ali a Vanessa o básico das regras. Ensina a fazer uma escolinha. Ajuda a fazer uma escolinha em cada bairro. O prefeito. Deixa lá um professor de educação física coordenando. Eu ajudo. Poderia ser o Bolsonaro que estivesse coordenando, eu ajudaria. Mas tem que trabalhar, gente. O secretário de esporte tem que ser um elo. Tem que ter humildade, simplicidade. Vir aqui, na Praça Tricentenário, oferecer apoio. Juntar os pais. Dizer quando precisarem de um ônibus nós vamos conseguir. Trabalhem, que bom que vocês estão trabalhando, teria que dizer isso. Nós tivemos um ônibus que o Marquesan conseguiu aí quando era secretário de esporte, que era da Receita Federal. Estragou o ônibus. Não tem mais ônibus municipal para excursão. Que consigam a van, né? Tem um amistoso em Itaqui, se for marcado, consegue uma van. Mas dá para fazer, gente. É lógico que dá para trabalhar. E aí ficam fazendo encontro de jogador. O Joaquim bajulando lá o Celso Rigo. Bajulando o Bonotto, bajulando o Boca, bajulando... Eu fiz campeonato, fiz evento para ex-jogador, mas para educar. E no dia do jogo, os meninos que jogavam para mim estavam bebendo de manhã lá, que jogaram no Júnior. Aí eu falei, o evento não é para isso. É para relembrar e nós incentivar o jovem, tem que ter projeto. E é uma vergonha. Nenhum ex-jogador tem projeto em São Borja. E as pessoas que estão fazendo não são do ramo. E ninguém acolhe os ex-jogador não cobra das autoridades. E vai passando 20, 30, 40 anos. E terminou o futebol. Só nós velhinhos não adianta mais. Tem que fazer o jovem jogar. E dessa forma, como cúmplice desse sistema que está aí, bajulando o Celso Rigo, bajulando a prefeitura, bajulando os partidos, sendo cúmplice assim, nós não vamos resolver nada. Me desculpem. Não vamos resolver nada. Nós temos que trabalhar, debater, articular,
pedir a opinião deles também, mas fazer eles trabalharem. Senão nós vamos ser cúmplice. Nós vamos ser cúmplice, aliados da mesma coisa. As crianças estão precisando. As crianças estão sendo desincentivadas pela família, pela escola e pelo governo. Então, que geração que vai ser essa? Deus nos livre, coitados, ou abençoados, né? Que Deus abençoe que eles consigam o rumo. Mas sem luta, não vai existir. Sem impor as coisas, não vai existir. Sem dizer, não, o caminho é esse, vai por aqui. Dizer para os governos, faz isso, faz aquilo. Se preparar para ser propositivo, ter proposta, posicionamento. Não tem oposição hoje. Não tem desde 2016. O Cardeal se vendeu em 2018. Todos eles se venderam para especulação imobiliária. Se venderam para o empresário. Se tu diz amém, tu precisa dizer amém para algo, é doutrina. Eles dizem amém para o empresário. Tudo vai ser primeiro terreno para a empresa, ela acumula, espera anos. Quando tiver empregado que se submeta, quando tiver alguém que compre terreno da imobiliária, quando conseguir a instalação lá na plataforma, a Lexar, a essas outras empresas, tem uma que tem terreno marcado lá. Não sei em nome de quem que é o terreno, porque não é em nome da empresa direto, ou é, né? Então, aí enquanto essas empresas não se instalam e geram lucro, e pagam um salário mínimo, está lá o terreno parado. Então, sem luta, sem conhecimento, sem se impor, sem dar prazo para eles, sem eleger um líder que coordene os projetos, nós não vamos avançar nem em educação, saúde. E as moradias avançou porque essa geração nossa lutou, anterior. E nós aprendemos, pegamos e elevamos isso ao mais alto nível agora aqui. Não acontece educação, saúde, porque não tem luta. Infelizmente as pessoas lutam pela saúde separado, porque é normal, né? Eu estou precisando, vou ter que ir lá. E aí são enganadas pelos líderes atuais, que se debatem na Câmara, fazem os vídeos, debates, mandei emenda e a emenda nunca chega para fazer a ponte do pobre com o sucesso, o desenvolvimento. Identificar a mentira é urgente, mas criar as pontes, co-criar junto a ponte é hoje, através de lutas sociais, que tem que ter pessoas, mulheres, jovens, homens, mulheres, idosos, todas as religiões, ecumênico é o processo, tirando o melhor de cada um, o melhor da religião, o melhor de cada pessoa, independente da sexualidade, independente da raça, da cor. Nós temos que lutar e vencer. Vencer os debates. E para isso nós temos que nos preparar, trocar ideia. E parar de acreditar nessa sombra que é o discurso. Discurso sem obra é vazio.
Quem está numa obra já está fazendo com dificuldade. Mas discurso sem projeto, sem obra social, é vazio. Obra social é que é o futuro. Desde cisternas a economia solidária, preservação do meio ambiente, agora tem a venda de crédito de carbono. O governo está ajeitando tudo. Mas nós precisamos lutas, movimentos sociais, para mostrar até para o próprio governo. A gente está aqui, ó. Como diz na favela lá do Rio, né? Não entrem só para matar a periferia. Entre com um projeto social, projeto público, sem perda de continuidade, facilitando para as pessoas do bairro chegar à faculdade, chegar ao primeiro emprego, chegar ao autônomo, chegar ao empreendedor, e isso com o tempo suficiente para ser feliz no caminho. Porque nós não vivemos só do material. Nós temos que viver o inteiro. Físico, mental, espiritual, dimensional, né? Sair fora da caixinha e ser feliz no caminho. E aprender a lutar sorrindo, como dizia o Jacinto. Tem um vereador lá que diz não sorrindo para mim, diz o Jacinto, seu Jacinto. Então, tá no meio do furacão, no meio da luta, e sereno e feliz, né? Porque tem certeza que é um propósito, que encarou uma coisa que é de coração, que é real. Talvez essa seja a dificuldade das pessoas. Eu encaro por causa do capital financeiro, eu não encaro porque eu amo, né? Alguns, a maioria dos políticos. Os que não fazem isso vão ficar eterno, porque eles deram o coração, né? O básico e o primordial no processo. Buenas tardes. Vou pegar o coiote porque ele está ocupando um espaço em outro terreno ali.